Tô aqui para compartilhar uma reflexão com vocês que talvez seja a solução para a maioria dos problemas que você tem na sua vida aí, né. E é uma coisa que você talvez não perceba que esteja acontecendo, mas que de certa forma a sociedade te ensinou dessa forma e como você aprendeu assim, você acredita que é assim mesmo que tem que ser. Mas você já reparou como é difícil conversar sobre dinheiro no Brasil, cara? Às vezes eu me pego conversando com alguns amigos, assim, e começamos a conversar sobre dinheiro, e muitas vezes você fala o quanto você tem de renda mensal e soa como uma ofensa, muitas vezes as pessoas até falam mal de você, e quando você pergunta para alguém quanto ela tem de renda, quanto ela recebe, quanto ela está fazendo e essas coisas todas, muitas das vezes essas pessoas também entendem como uma ofensa. É vergonhoso falar sobre dinheiro no Brasil, e a gente também tem aquela mania chata de ter que ser humilde o tempo todo. É lógico, humildade é uma coisa, agora pobreza é outra, né, gente? Então, eh, você ter dinheiro, você ter alguma coisa a mais, assim, ter um conforto, uma qualidade de vida a mais, não é sinônimo que você ficou metido, né. A gente em Minas aqui fala metido, né, mas ficou esnobe ou qualquer coisa do tipo. Não, velho, é só que você batalhou para ter um conforto a mais para você, para sua família, né. Pra que você tem que ficar aceitando, de certa forma, passar dificuldade ou coisas assim, só para poder, eh, agradar as pessoas e não parecer que você é metido ou alguma coisa assim. E muitas vezes algumas pessoas que ficam ricas se afastam das pessoas não porque elas querem ou ficaram snobs, mas sim porque essas pessoas que têm uma condição menor ficaram com inveja e isolaram essas pessoas. Então, muitas das vezes não são os ricos que isolam os pobres, são os próprios pobres que isolam os ricos, né. E isso daí é muito fato. E quando, por exemplo, um dos meus objetivos de vida é ser milionário, né. Porém, eh, quando eu falo isso com outras pessoas, as pessoas me olham torto, como se eu fosse um criminoso, como se eu fosse alguém sujo. Muitas pessoas falam que isso gera problema, que só dá para ser assim roubando, que só dá para ser assim, passando por cima dos outros, explorando pessoas, mas não é assim. Quando você está construindo sua liberdade financeira, está sendo milionário, está sendo, de repente, está virando bilionário, milionário, não sei, você está dando um impacto muito grande na sociedade, porque o mundo te devolve aquilo que você planta, né? E quanto mais pessoas você ajuda, mais as pessoas vão devolver para você. Então, quando uma pessoa está sendo milionária, está ficando milionária, na verdade ela está causando um grande impacto social. Ela fez alguma coisa que, mesmo vendendo, ajudou muitas e muitas pessoas, né. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que só é milionário quem rouba ou quem faz alguma coisa errada, não. Normalmente milionários e bilionários são pessoas que impactaram o mundo de uma maneira tão positiva que, de certa forma, o agradecimento foi o acúmulo de capital que eles tiveram, né. E enquanto você tiver essa mentalidade de demonização do dinheiro, demonização das pessoas que têm dinheiro, que têm posses, capital e tudo mais, você vai continuar vivendo essa vidinha e não adianta, falar que você não quer dinheiro, porque todo mundo quer dinheiro. E no final do dia todo mundo quer ser rico, quer ser milionário, porque, senão a gente não teria tanta gente, apostando na loteria no final do ano para ficar milionário, falando: "Meu Deus, se eu ficar milionário", pra fazendo bolão, sei lá, jogando em bets, apostando no tigrinho, apostando toda a renda para ver se consegue virar, mudar de vida, né. A verdade é que as mesmas pessoas que que falam que os ricos não prestam, que são sujos, que ter dinheiro é um problema, que não queriam ficar ricas, são as mesmas que gastam todo o dinheiro no tigrinho, velho. São exatamente as mesmas. São as mesmas que vão v encontrar um amigo que deu certo na vida, né, que conseguiu algum ganho de capital,
e vão falar que a pessoa ficou snob, ficou metida, que a pessoa, eh, isolou ela, que não ajuda ela e que coisas do tipo, né. Mas se ela tivesse ficado rica no lugar, agiria da mesma forma, porque sofreria as mesmas coisas. Eita nós. E no fundo, esse discurso hipócrita é um discurso de quem tem inveja, não consegue controlar essa inveja e quer passar para as pessoas. Tanto que quando você fala que conseguiu alguma coisa, a maioria das pessoas, inclusive até as mais próximas de você, quem você acha que torce para você, vai falar alguma coisa, vai desmerecer a sua conquista, vai querer falar que você de alguma forma ficou esquisito, sei lá. Então, eh, você precisa começar a parar com isso e aceitar na sua vida que sim, o dinheiro não é a solução dos problemas, mas ele facilita tudo. Você pode ter uma segurança melhor, você pode ter lazer melhor, você pode dar uma educação melhor para os seus filhos, você pode dar uma condição melhor para sua família, né. Em caso de saúde, você pode acessar melhores tratamentos, então o dinheiro não é ruim, é uma ferramenta para facilitar a sua vida e de certa forma ele não traz felicidade, mas ele ajuda a encontrar o caminho da felicidade, né. E tudo que a gente mesmo que no fundo a gente queira alguma coisa, mas se a gente fala mal dela, se a gente demoniza ela, a gente vai afastar aquilo da nossa vida, cara, entende? Então enquanto você ficar nessa hipocrisia de falar: "Ai, que o dinheiro é ruim, ai que fulano ficou metido", não velho, aplaude a pessoa que conquistou, pergunta pra ela como ela conquistou e como você pode conquistar também. Dê os parabéns pra ela, afinal ela conquistou de alguma forma e você ainda não achou seu caminho. Então por que desmerecê-la, né? Então começa a pensar isso, porque assim você vai atrair o dinheiro para sua vida. Enquanto você ficar nessa historinha aí de: "Ah, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo", ele vai correr de você. A gente expulsa da nossa vida tudo aquilo que a gente fala mal, né, palavras têm poder. E esse daí talvez seja o grande problema do Brasil, né, ter esse problema, essa dificuldade de falar de dinheiro, de aceitar que as pessoas podem ganhar dinheiro e de que, sim, o rico faz uma coisa boa para poder conseguir aquele dinheiro, né. Então, pensa nisso daí. E tô fazendo um projetinho bem legal também, onde por 180 dias eu tô mudando de vida, né, tô tentando mudar de vida e tô compartilhando tudo com vocês. Eu vou deixar a playlist aqui para você acessar, tá bom? Aproveita, vê os links da descrição aí que tem coisa bem legal também, se inscreve no canal e deixa um like aí. Aproveita e deixa um comentário sobre o que você acha disso que eu acabei de conversar com vocês, tá bom? Tudo de bom e falou!